Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula é inventário florestal aplicado aos planos de manejo, né? Então a gente vai ver quais são os parâmetros de inventário florestal que a gente usa para realizar o plano de manejo. Como eu disse para vocês, essa disciplina, manejo de nativas, ela integra muitas outras disciplinas, né, do curso de vocês de engenharia florestal. Então é uma disciplina importante e pesada, de certo modo. Então a gente tem que revisar, né, bastante coisa, como eu falei, entra inventário, parte de conservação, silvicultura, colheita. Então eu vou dar uma relembrada em algumas coisas de inventário, né, que vocês já viram na aula de inventário, mas que vão ser utilizadas para qualquer plano de manejo. Vocês vão precisar desses parâmetros, né? E essa é a nossa última aula, né? Ela é mais tranquila do que a aula passada, a cadeia de Markov. E aí, depois eu vou passar para vocês o trabalho. Hoje eu vou corrigir o trabalho e depois eu vou corrigir a avaliação de vocês e depois eu vou gravar um vídeo explicando o que eu quero que vocês façam para o trabalho, para que vocês já possam, né, ir visualizando dando início. Então, essas questões do inventário vocês vão aplicar nos dados do trabalho. Então, gente, o inventário florestal, né, ele preocupa-se em diagnosticar de forma quantitativa e qualitativa as formações vegetais e compreender a associação das espécies vegetais de uma população. No Brasil existem diversas portarias, né, e instruções normativas que orientam a elaboração dos planos de manejo para diferentes biomas e regiões. E o inventário florestal, ele é um dos itens obrigatórios de qualquer plano de manejo. Então, qualquer plano de manejo que você executar, você vai ter que fazer o inventário florestal para estabelecer o nível de intervenção na floresta e as medidas para a sua manutenção e a sua produção sustentável. Aqui no Mato Grosso do Sul, a portaria para isso, ela é do IMASU, e vai ser ela que a gente vai utilizar para realizar o trabalho da disciplina. Então, alguns itens, eles são exigidos, né, de forma geral, nessas portarias, nessas instruções normativas aí, para planos de manejo. Como, por exemplo, a relação alométrica utilizada, que seria qual medida você utilizou para chegar à equação do volume, né? Se foi pelo DAP, pela altura da árvore, o procedimento de amostragem, que tipo de amostragem você utilizou, se ela foi aleatória, sistemática, qual foi sua amostragem, a listagem das espécies florestais amostradas, né, com o nome científico da espécie, a análise e interpretação dos dados estatísticos de amostragem. Então, é o que a gente vai ver hoje com maior detalhe, né? Média, desvio padrão, variância, erro padrão da média, intervalo de confiança, para ver se o seu erro ele está aceitável ou se você vai precisar lançar mais parcelas, né? Se você está representando bem a sua floresta. Análise estrutural da floresta, que a gente já viu nas primeiras aulas, né? Análise estrutural, que é densidade, dominância, frequência, valor de importância, e também algumas tabelas, como número de árvores, volume e área basal, por espécie, por classe, de diâmetro e por hectare. Então, isso é meio que um padrão para qualquer plano de manejo vai ser exigido. Então, dessas estatísticas da amostragem, né, do inventário, a gente tem que apresentar a média, que vai ser, por exemplo, do volume
de cada parcela. Você vai ter o volume total por parcela, você vai somar o volume por parcela e dividir pelo número de parcelas. A variância da amostra, né, que vai ser relacionado a essa média, né, e ao número total de parcelas. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância da amostra. Ai, gente, não estou passando. Né? Então, a variância. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. O coeficiente de variação, que vai ser... Cadê? O desvio padrão pela média vezes 100. O erro padrão da amostra. No caso aqui, o erro padrão para uma amostra para populações finitas. Então, vai ser o desvio, o número total de unidades da amostra da população, seria o número total de amostras que cabem naquela floresta, né? Você tem o total da sua área medida, então você vai calcular, de acordo com a área da parcela que você está lançando, quantas parcelas caberiam na área, quantas parcelas você lançou e a variância da amostra. A estimativa do volume total, né, que é o número, a média vezes o número total de parcelas que caberiam na área. O erro de amostragem, que vai ser o desvio padrão, vezes o valor de T de student tabelado, dividido pela média estimada vezes 100. E a partir desse erro, você vai ver se ele é aceitável ou não, né? Geralmente a gente usa, o erro aceitável ele é o máximo 20%. Então, se você tiver um erro de mais de 20%, você vai ter que lançar mais parcelas na sua área. E aí, para lançar mais parcelas, é o tamanho ideal da amostra, que é o N, né? Que vai ser calculado da seguinte forma: para populações finitas, a partir do T de student, T tabelado, coeficiente de variação, o erro aceitável, que vai ser aqui 20%, coeficiente de variação, o Nzão, que é o número de parcelas que cabem na sua área, e aí você vai ver qual que seria o tamanho ideal da sua amostra, quantas parcelas você teria que lançar para ter um erro aceitável. O intervalo de confiança, que vai ser a média, mais ou menos o erro padrão vezes o T de student, da média por hectare, intervalo de confiança da média por hectare, do volume total. Então, essas são as estatísticas que a gente utiliza para chegar do inventário florestal para o plano de manejo. Além dessas estatísticas, a gente precisa realizar análise estrutural, que vocês já aprenderam, né? Densidade, que vai ser o grau de participação das espécies no local, quantas árvores você tem por hectare, o número total de indivíduos e quantos indivíduos por hectare você tem. A dominância, que vai ser a área basal, né, de cada espécie por hectare, de cada indivíduo e depois de cada espécie por hectare. A frequência, em quantas parcelas, como que está a distribuição dessas espécies nas suas parcelas. E o índice de valor de importância, né, que caracteriza a importância de cada espécie, né? Quanto maior esse valor de importância, mais essa espécie está ocupando o espaço com sua dominância, mais frequente ela está nas parcelas e
maior é a sua densidade. Então, também os planos de manejo pedem a tabela de análise estrutural, por isso que a gente reviu isso no começo da nossa disciplina aí. Índice de diversidade, algumas vezes é pedido, outras não, né? Vai depender, então a gente aprendeu também, vocês podem usar o índice de Shannon, né? Quanto maior o índice de Shannon, maior vai ser a diversidade florística na área de estudo, e a ecobildade de Piolot, que representa a uniformidade da distribuição dos indivíduos, que ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior é a uniformidade da diversidade no local. Além disso, gente, além dessas questões, outras coisas que pedem vai ser a distribuição de parâmetros, como número de árvores, área basal e volume por hectare, por espécie e por classe de diâmetro, né? Porque a partir dessas tabelas que você vai identificar quais espécies que vão ser passíveis de exploração e definir o que vai ser colhido, o que vai ficar após exploração. Então essas tabelas, elas são pedidas também, né? Aqui mostrando uma tabela de número de árvores por hectare, espécie e classe de diâmetro. Então aqui a gente tem a espécie e distribuídas nas classes de diâmetros e o número de indivíduos, né, por hectare. Outra tabela que geralmente se pede a área basal, a mesma tabela, né, de espécie por classe de diâmetro, só que agora com os valores de área basal. E a outra, volume, né, espécie, volume por classe de diâmetro. Então essas tabelas também são pedidas no plano de manejo. E vocês fazem elas através da tabela dinâmica que a gente já fez várias vezes na aula. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer o exercício de inventário florestal, bem simples. Então, pessoal, agora eu vou passar para o Excel aqui. Eu vou dar essa tabela para vocês, né? E aí é o seguinte: nós temos 3 parcelas medidas na nossa área, e cada parcela eu tenho um volume de madeira já, eu dei para vocês em metros cúbicos. Então na parcela 1 eu tenho 3,29, parcela 2, 1,39, e aí eu calculei esse volume por hectare. Cada parcela minha tem 100 metros quadrados. Então, para passar por hectare, eu multipliquei por 100, regra de 3. Para passar esse volume para hectare, regra de 3. Se uma parcela tem 100 metros quadrados, para passar para hectare, vezes 100. Beleza? Lançadas aleatoriamente na área. A minha área é uma floresta de 9 hectares. Quantas parcelas caberiam nessa floresta? Se as minhas parcelas têm 100 metros quadrados e eu tenho 9 hectares, 9 hectares são 9 vezes 10 mil. 9 vezes 10 mil, para passar para metros quadrados, dividido por 100 metros quadrados, que é cada parcela minha, na minha área caberiam 900 parcelas. Nesses 9 hectares, eu poderia lançar 900 parcelas de 100 metros quadrados. Entendeu, pessoal? Regra de 3 também. Passar o 9 para metros quadrados, e aí caberiam 900 parcelas de 100 metros quadrados. Beleza. Qual que é a minha média? Média. Agora eu vou achar os parâmetros do inventário. Média, eu vou fazer tudo em metros cúbicos por hectare. A média. Agora eu quero o valor máximo que eu tenho
nessa parcela, máximo nessas parcelas, valor máximo de volume, que é a parcela 1, o valor mínimo, que é a parcela 5, não, parcela 6, a variância, gente, tem a fórmula, mas tem uma função que já calcula ela aqui no Excel, ó, que é a var. Olha lá, estima a variância com base em uma amostra, que é o nosso caso, é uma amostra, não é a população. Então, clica 2 vezes. Então, é o valor da nossa variância. Desvio padrão. Desvio padrão, DESV-PAD. Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Aqui. Desvio padrão. Coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele vai ser igual a fórmula do coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média vezes 100. O erro padrão da média agora. O erro padrão da média. Vocês têm lá na aula todas as fórmulas. Coeficiente. Vou copiar aqui para vocês. Erro padrão da média. Vai ser a variância não, vai ser a raiz da variância. Espera aí que eu vou parar aqui que eu vou colar as fórmulas. Então, gente, eu colei lá as fórmulas só para facilitar a nossa vida. Então, o erro padrão da média vai ser raiz da variância dividido por N, que é o número de parcelas, que é 6, vezes, abre parênteses, 1 menos Nzinho, que é 6, dividido por Nzão. Nzão é o número total de parcelas que cabe na área, que é 900. Então, fecha parênteses, deixa eu ver se está ok. Mais um. Certo. O T de student, gente, vai ser com 95% de confiança, que eu vou utilizar aqui, e os graus de liberdade. O grau de liberdade é o número de amostras que eu tenho menos 1. Eu tenho 6 parcelas, então meu grau de liberdade vai ser 5. Tem uma função aqui também que acha o T de student, é invente T. Invente T, aí você coloca a probabilidade, que no caso aqui é 95%, ponto e vírgula, o grau de liberdade, que é 5. Peraí que deu ruim aqui. Então, gente, coloca... Se eu tenho 95% de confiança,
95% de probabilidade, eu tenho 0,05% de confiança. Então, você entra aqui com 0,05 de confiança. É o que sobra na cauda da distribuição normal. Então, 0,05, né, que é dos 5% de confiança, e 5 do grau de liberdade. Então, esse aqui é meu t-student. Agora, eu vou calcular o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele vai ser a média vezes o t de student. O intervalo de confiança inferior vai ser Não, gente. Olhei a fórmula errada aqui. O intervalo de confiança, ele vai ser o erro padrão. O erro padrão vezes... Não coloquei a fórmula aqui. O erro padrão vezes o t de student. Agora sim. Então, o intervalo de confiança, isso tudo, gente, em metros cúbicos por hectare. O intervalo de confiança inferior vai ser a média menos o intervalo de confiança. E o intervalo de confiança superior vai ser a média mais o intervalo de confiança. Agora eu vou calcular o erro amostral. Esse aqui, ó. Para ver se a minha amostragem, o número de parcelas que eu amostrei está ok. Vamos lá. O erro amostral, ele vai ser o erro padrão, o erro padrão da amostra, o erro padrão da média, vezes t de student, dividido pela média, vezes 100. A gente encontrou, então, gente, um erro amostral de 77%, altíssimo, né? Por que a gente encontrou um erro amostral tão alto? Porque a gente lançou só 6 parcelas, e pequenas, de 100 metros quadrados, né? Por isso que a gente tem um erro tão grande. Numa área que caberiam 900 parcelas, a gente lançou só 6 e pequenas. Então, o erro aceitável que a gente tem é de 20%. Então, a gente tem que calcular agora quantas parcelas a mais a gente vai ter que lançar. A gente vai ter que lançar para chegar nesse erro de 20 parcelas. Então, é o N ideal, que está aqui, ó, N ideal, para população finita. Agora, a gente tem que tomar cuidado aí com os parênteses. Vamos lá. É igual t de student elevado ao quadrado vezes coeficiente de variação elevado ao quadrado, dividido por erro aceitável, que é o de 20%, 20 elevado ao quadrado, mais t de student elevado ao quadrado, vezes coeficiente de variação elevado ao quadrado,
dividido por Nzão, que é 900. Eu tenho que olhar os parênteses agora, ó. Eu tenho que colocar parênteses, gente, porque senão ele vai dividir aqui, ó, antes de multiplicar. Então, primeiro eu quero que ele resolva. Primeiro eu quero que ele resolva isso aqui, ó. Então, primeiro eu quero que ele multiplique. Depois, quero que ele Então, gente, ó, cuidado com os parênteses, ó. Eu coloquei um parênteses aqui para ele multiplicar primeiro. E depois eu coloquei outro parênteses aqui para ele resolver essa parte de baixo da equação antes de dividir aqui, ó. Então, gente, eu precisaria de 82 parcelas na minha área para eu ter esse erro de 20%. Só que eu já lancei 6 parcelas. Eu precisaria de 83, né? Se eu diminuir aqui, ó, 83 parcelas. Só que eu já lancei 6. Então, eu precisaria ainda lançar 77 parcelas para chegar ao N ideal, aos 20% de erro. E vamos calcular a intensidade amostral. O que é a intensidade amostral? Quantos por cento da minha área que eu tô amostrando, né? Regra de 3 também. Se eu tenho 6 parcelas de 100 metros quadrados, eu estou mostrando aqui eu estou mostrando 6 parcelas de 600 metros, de 100 metros quadrados cada, 600 metros quadrados. Se a área total é 9 hectares, ou seja, 9 vezes 10 mil, 9 vezes 10 mil, faltou um zero aqui, 9 vezes 10, 90 mil metros quadrados, corresponde a 100%, é o total da área. 600 metros quadrados que eu mostrei corresponde a quanto? A X, regra de 3. Então, X vai ser igual a 600 vezes 100 dividido por 90 mil. Então, gente, a minha intensidade amostral é de 0,66% apenas. Então, eu mostrei apenas 0,66% da área. Por isso que eu tenho um erro tão alto, né? De 77%. Sendo que o máximo aceitável é de 20%. Beleza, pessoal? Então, vocês vão utilizar isso aí para o trabalho que vocês vão fazer. Eu vou gravar um vídeo em breve passando as instruções. A aula de hoje era isso. Valeu!